Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, mais uma análise de uma das obras literárias cobradas então pela FUVEST de 2021. Vejam só, eu sei que esse é um ano bastante conturbado, tem sido às vezes até difícil, eu acredito, estudar, mas calma que ainda dá tempo da gente colocar esse trem aí nos trilhos e fazer com que vocês sejam aprovados. Então hoje a gente vai falar sobre a obra Angústia, do Graciliano Ramos. Então venham comigo para mais essa análise muito legal que eu preparei para vocês com todo amor e todo carinho. Vamos lá! Então, pessoal, vamos falar sobre Angústia, uma obra publicada em 1936, a terceira obra do nosso autor. E esse autor já conhecido da gente de outros momentos, eu não sei se vocês prestaram já vestibular antes ou não, mas caso tenham prestado, nós fomos convidados a ler Vidas Secas, por exemplo, né? Também do Graciliano Ramos. E aí, pessoal, o que a gente tem que pensar é a respeito do contexto, né, em que a obra foi publicada, em que a obra foi produzida. A gente sempre faz aquela análise rápida a respeito do movimento literário em questão. E a minha proposta é justamente essa, né, que a gente faça isso agora. Então, nós estamos falando da segunda fase do modernismo, a geração de 30, né, do nosso modernismo. É uma geração em que todas aquelas propostas completamente inovadoras lá da Semana da Arte Moderna foram consolidadas. É como se nós estivéssemos falando de uma aquisição de maturidade dos nossos autores. E dentro dessa maturidade, o que vai se discutir muito é principalmente a questão social, as relações sociais. E é exatamente isso também que nós vamos ver aqui nessa obra. Vejam bem, a obra não é panfletária, não é uma obra que vai tratar estritamente das relações sociais, dos conflitos sociais, mas ele vai aparecer e ele é uma das bases aí que sustentam justamente essa angústia pela qual o nosso protagonista, que é também o nosso narrador, Luiz da Silva, vai passar. Então o que a gente precisa entender é o porquê, né, disso, o porquê dessa angústia. Vejam só, o nosso protagonista, ele começa a narrar a sua história a partir do momento em que as ações dele já foram tomadas. Então é um livro de memórias. Isso tem sido bastante frequente na nossa literatura, né? Principalmente quando a gente olha lá para as obras do Machado de Assis, e a gente tem justamente essa atitude sendo revisitada aí pelo Graciliano Ramos nessa obra. Então o que a gente precisa entender? Que os fatos que serão narrados para a gente não serão apresentados numa ordem cronológica. Essa ordem não vai corresponder à ordem em que realmente os fatos aconteceram. Como é um livro de memórias, normalmente o fluxo da nossa memória ele vai atender aí às nossas prioridades. Aquilo que é mais importante, né, pra gente, que a gente julga ser mais importante. Então, esses encontros da memória vão acontecendo de acordo com essa importância que nós vamos dando aos fatos. E é exatamente o que a gente vai observar na nossa obra também, né? É importante que a gente também não esqueça de algo bem significativo que a gente considera desde lá das obras do Machado de Assis, a respeito da visão do narrador, porque um narrador em primeira pessoa significa que tudo aquilo que ele está narrando é de acordo com a visão pessoal dele, com a subjetividade dele. Então a gente não pode se deixar contaminar, né, por tudo aquilo que está sendo contado, porque é exatamente a perspectiva dele. Nós não temos como comprovar se aquilo que foi narrado é realmente como as coisas aconteceram, ou se foi mera interpretação dele. Isso é importante também, né? É muito típico a gente considerar isso levando em consideração as obras lá do romantismo.
do realismo, perdão, do Machado de Assis. E quando a gente pensa nisso, inclusive, a gente lembra de um dos romances realistas mais famosos aí, mais discutidos, inclusive, até hoje, do Machado de Assis, que é a obra Dom Casmurro. E por que eu estou falando isso? Porque essa questão da subjetividade, dessa visão muito particular, vai despertar também a questão do ciúme. Então, nos parece que o Graciliano Ramos se baseia muito na obra Dom Casmurro para poder trazer esse comportamento para cá, para a obra Angústia. Então, a gente vai descobrir que essa angústia ela é fruto de uma série de ocorrências da vida do nosso protagonista e que fazem com que ele desenvolva um sentimento de inferioridade em relação a tudo, né, a todos os aspectos da sua vida. E é justamente esse sentimento de pequenez que desperta então nele uma atitude importante e muito decisiva dentro aí da sua própria narrativa, da sua própria trajetória. Isso é importante. E o que é interessante também da gente lembrar que essa narrativa ela acontece a partir deste fato, né? A partir dos desdobramentos dessa atitude que ele toma. Que atitude é essa, então? Se você leu a obra já, ou se você já leu algum resumo, é o fato dele ter se transformado em um assassino. Como assim? Saiu matando um monte de gente a esmo? Não. Ele assassina uma pessoa, e é isso que faz parte, né, da sua trajetória, e é esse assassinato que provoca nele uma reação mais angustiante ainda, que faz com que ele fique acamado, inclusive fique doente, fique em delírio, e é a partir disso, né, depois desse período de doença, de um mês depois da doença, que ele decide então escrever as suas memórias. Então, o calor, né, das ações, o calor dos acontecimentos, ele não necessariamente foi o mesmo que ele narra pra gente. Por quê? Até porque a ideia, com certeza, foi uma forma de justificar, né, essa atitude do assassinato. Como uma tentativa de explicação, porque todo mundo que se propõe a escrever as suas próprias memórias é justamente nesse sentido, de tentar compreender o que é que aconteceu. Tanto se foi algo positivo quanto foi algo negativo. Normalmente a gente vê que sejam coisas negativas, acontece isso inclusive com o próprio Bento Santiago, né, da obra do Machado de Assis, de Dom Casmurro. Acontece depois com Memórias Póstumas de Brás Cubas, também obra do Machado de Assis. Então, possivelmente, ele se coloca nessa condição de escrever as suas memórias como uma forma de tentar justificar, então, o seu grande ato, né? Um momento máximo ali da sua trajetória. Então, o que a gente vai descobrir? A gente vai ser apresentado a história da formação pessoal mesmo, né, do Luiz da Silva. Ele é descendente, então, de um grande proprietário de terras. O avô dele foi um grande proprietário de terras. O avô dele foi, inclusive, um coronel importante de Maceió. E ao longo, então, das outras gerações, no caso do pai do Luiz da Silva, essa grandiosidade vai se perdendo. Inclusive porque o próprio pai dele é um inútil, né? Ele não produz nada, não leva à frente os negócios da família e ele é apenas um leitor, né? E de maneira que isso é refletido na vida do próprio Luiz da Silva, uma vez que ele realmente não consegue se colocar numa posição de destaque dentro da sociedade, muito pelo contrário. Inclusive a própria ruína, né, o próprio processo de falência da família vai fazer, inclusive, com que ele dependa da caridade de outras pessoas para poder sobreviver. Então esse sentimento de inferioridade, ele foi sendo moldado ao longo da vida do Luiz da Silva. Então não é por acaso que esse sentimento vai se tornando algo tão sufocante, né, e tão provocador aí na vida dele. Ele é aquilo que a gente classifica como uma pessoa pobre. Então ele trabalha escrevendo pequenos artigos, né, e ele sobrevive disso, mas isso também é uma questão apenas de sobrevivência. Tanto é assim que ele aluga a casa em que ele mora, e essa casa é uma casa que tem um aluguel que não é muito barato, porém é uma casa
meio que caindo aos pedaços, assim, uma casa muito comprometida, né? Então, se ele tivesse posses de fato, ele moraria num lugar muito melhor, sem dúvida alguma, né? Então, é uma pessoa que se ocupa de quê, essencialmente? Do seu trabalho, das conversas com os amigos, né? E isso também a gente encontra com muita frequência, esse tipo de relato nas obras todas aí que são de leitura obrigatória, das casas realmente serem frequentadas uns pelos outros, né? Por amigos que são feitos, porque não é difícil, né, da gente imaginar o porquê disso. Imaginem que lazer e entretenimento eram coisas extremamente restritas a poucos momentos dentro do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Por exemplo, era a possibilidade de ir ao teatro, era a possibilidade de ir ao cinema, mas tudo isso tinha um custo alto e também não acontecia com tanta oferta como nós temos hoje. Então, como que as pessoas faziam, né, para passar o tempo? Elas conversavam, olha que incrível, né? Elas conversavam e elas frequentavam as casas uns dos outros, né? As pessoas realmente eram próximas. E é isso que a gente vai observar aí nas obras todas, como eu disse, né? Nas obras todas que a gente precisa ler aí, que nós somos convidados, né, a ler. E aí, o que a gente vai observar, então? Existe essa relação conflituosa, social, pessoal, e ao mesmo tempo existe, inclusive, essa necessidade interna de ir contra aquilo que a sociedade prega, né? Então ele é uma pessoa, o Luiz da Silva, que tenta se posicionar de maneira contrária, que tenta meio que desviar, fugir dessas pressões sociais às quais todos nós estamos submetidos, até que a sua casa vizinha, né, a casa dele, para essa casa muda uma família, e essa família então tem, né, como uma das suas componentes a Marina. Então a Marina se torna aí objeto de desejo do nosso protagonista, do Luiz da Silva. E como objeto de desejo, a gente precisa pontuar que é desejo sexual apenas, inicialmente, né, na cabeça dele. Por quê? A gente vai observar, de acordo com as memórias que ele vai contar pra gente, que ele é uma pessoa que praticamente não teve experiências amorosas. E como experiência amorosa, há a questão do sentimento e a questão da sexualidade propriamente dita. Até porque nós sabemos que também antigamente não existia tanta exploração aí a respeito do sentimento, né? Então os rapazes, eles eram iniciados aí na vida sexual sem que a questão do sentimento estivesse envolvida. Tanto é assim que era comum que eles se utilizassem de serviços de prostitutas, né? De acompanhantes. Então, com ele também não foi por acaso, não foi diferente, ele também passou por experiências assim. Então, não existia essa questão da afetividade bem resolvida e nem da sexualidade bem resolvida. Tanto é assim que, como as paredes das casas são coladas e ele sabe inclusive onde é exatamente o banheiro, né, em que a Marina toma banho, todas as pessoas da casa dela, ela e os pais se higienizam, né? Ele fica com o ouvido colado lá e imaginando tudo que está ocorrendo quando é ela que está no banheiro, né? Então existe toda uma questão aí de erotismo relacionada, só que sem que isso seja de fato físico, né? Acontece tudo no plano da imaginação dele. Inclusive, a partir do momento em que ele realmente começa a ter um interesse despertado pela Marina, ele a considera como uma pessoa frívola, como uma pessoa, inclusive, até muito dada. Ele fala que ela é uma lambisgoia porque ela tem as unhas pintadas. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um interesse despertado por ela e não sabe como fazer com que esse interesse realmente seja esclarecido, né? Ele não sabe como fazer para que essa aproximação realmente aconteça, porque inicialmente ele só pensa nela sexualmente falando. E num desses momentos aí, né, de não saber o que fazer, a mãe tinha pedido para que ele arrumasse um emprego para ela, mesmo ela não gostando de trabalhar,
e ele consegue um emprego para ela e ela vai apertar a mão dele para agradecê-lo, né, pela oferta de emprego, mesmo não estando muito feliz com isso. E quando ela faz isso, ele aproveita para puxar a Marina para si, né, morde a mão dela e tenta beijá-la, né, acariciá-la e tudo mais. E ela, meio sem saber o que está acontecendo, tenta empurrar ele para fugir daquela situação e diz para ele que ela é pura, que ela não sabe o que está acontecendo, né? Então o que ele decide? Já que ele estava encantado por ela, né? Porque ela é uma mulher muito vistosa para ele, ela é cheia de curvas, ela tem os olhos azuis, os cabelos até meio avermelhados, né? Ela realmente ela é sardenta, ela é um diferencial para ele. Ele decide então que tudo bem, então já que é para ter algum compromisso com ela, que eles se casem então para que ele possa tê-la sexualmente falando, né? E aí realmente eles começam com essas negociações a respeito do casamento deles. O problema é que a Marina, ela é muito ambiciosa, né? E ela deseja então uma vida diferente da que eles levam, uma festa de casamento à altura do que ela acha que ela mereça. E na cabeça dele, do Luiz da Silva, a festa de casamento tem que ser algo muito simples, porque afinal de contas ele não tem dinheiro, né? Não adianta, não tem como ele inventar, né, uma coisa que ele não é. E quando ele percebe então que isso pode se tornar um impedimento para que o casamento aconteça, ele faz um adiantamento de dinheiro para a Marina para que ela possa providenciar as coisas do casamento. E aí depois ele vai descobrir que ela só comprou banalidades, né? Nada que fosse de fato útil para eles. E aí ele começa a se afundar em dívidas, porque ele realmente percebe que caso ele não providencie tudo aquilo que a Marina sonha e espera, o casamento de fato não vai acontecer. E entre esses acontecimentos, eis que ele conhece então o seu antagonista, que é o Julião Tavares, que é um advogado, que inclusive por ser advogado, ele tem uma posição social bastante superior a deles, ele é um homem rico e num esbarrão na rua eles começam a conversar, o Luiz da Silva acaba passando o endereço para ele e quando ele menos espera, o Julião Tavares está enfiado na casa dele. Ele começa a frequentar a casa do Luiz da Silva sem convite, né? E começa a se fazer uma presença constante na casa do Luiz da Silva, de maneira que inclusive desagrada o próprio Luiz da Silva, porque eles não são amigos de fato, e os amigos do Luiz da Silva que frequentam a sua casa e que estão sempre por ali, né, conversando, trocando ideias, discutindo sobre política, economia e tudo mais. Então o Julião Tavares vai se enfiando mesmo na casa do Luiz da Silva até que ele conhece a Marina e ele também tem o seu interesse despertado por ela. De novo, não é um interesse romântico, não é um interesse de sentimentos, é um interesse meramente sexual, até porque ele carrega essa fama de ser um conquistador, né? Ele realmente envolve as mocinhas de boas famílias, acaba então ficando com as mocinhas e depois as abandona. É essa prática, né, do Julião Tavares. Mas a questão é que por ele ser muito bem sucedido socialmente falando e também financeiramente falando, a própria Marina tem o seu interesse despertado e a mãe dela também passa a se interessar bem mais pelo Julião do que pelo próprio vizinho lá, que é o Luiz da Silva, que não tem um gato para puxar pelo rabo, né? Pelo fato dele ser pobre, ele não é um pretendente interessante. Então, eis que o Julião Tavares começa a frequentar a casa da Marina também. Isso faz com que o Luiz da Silva se afaste, porém, esse afastamento vai fazer com que ele crie uma ideia que seja obsessiva na cabeça dele, que é o fato dele ter tido como lembrança um episódio do seu avô de ter tido uma cobra enrolada no seu próprio pescoço, como se ele fosse ser enforcado pela cobra. Então, automaticamente, isso deflagra na cabeça do Luiz da Silva uma ideia fixa de matar o Julião Tavares enforcado.
Então ele passa a ver alguns componentes ali do seu dia a dia como possíveis cordas para justamente enforcar o seu oponente. E aí, aqui a gente precisa então destacar um aspecto importante da obra, que inclusive vários professores literários, críticos literários destacam a respeito da obra, que é o aspecto expressionista que a obra vai trazer pra gente, vai detalhar. E o que o expressionismo, assim, bem em linhas gerais, ele traz pra gente como realidade? Como os aspectos externos contribuem para aquilo que ocorre dentro de nós, né? Dentro da nossa subjetividade. E é exatamente isso que a gente vai observar em todos esses aspectos dramáticos da subjetividade do Luiz da Silva. Ele está sempre numa espécie de delírio, né? Numa espécie de pensamento obsessivo mesmo, como eu disse. Ele só não está pensando nos dois, na Marina, no Julião Tavares, enquanto ele trabalha. Mas no restante do tempo ele está ali o tempo todo com aquela ideia fixa de o que fazer para que ele realmente se liberte dessa obsessão, né? Então na cabeça dele, na paranoia dele, ele imagina que quando ele matar finalmente o Julião Tavares, todos os seus problemas serão resolvidos, né? Solucionados. E os seus problemas, inclusive, que não estejam relacionados com essa decepção amorosa aí, né? Pela qual ele passa. Não simplesmente pelo fato dele ter tido algum problema com a Marina, mas todas as outras questões que fazem com que ele tenha esse complexo de inferioridade que a gente falou. Então, esse complexo de inferioridade, ele vai ser maximizado uma vez que ele descobre, então, que as saídas frequentes da Marina e do Julião Tavares, ele a leva ao teatro, que inclusive custa, né, bastante, tem um custo bastante alto, como eu já falei aqui antes, né? Ele leva a Marina ao cinema. Ele vai descobrir então que ela acabou se entregando para ele, para o Julião Tavares, nessas saídas, né? E isso acabou fazendo com que ela ficasse grávida. Então a decepção, né, que o nosso protagonista aí, Luiz da Silva, passa é justamente pelo fato de que, além do casamento ter sido desfeito em virtude da condição social dele ser inferior, existe também o fato de que, quando ele tentou uma aproximação física dela, ela o repeliu. E o Julião Tavares conseguiu, inclusive, engravidar ela. Ele estava só tentando beijar a Marina, né? Puxar para si e beijar. E a Marina se entregou completamente lá para o Julião Tavares. Então isso suscita, né, no Luiz da Silva, essa gana mesmo de acabar com o seu oponente, literalmente falando, com esse propósito de sanar todos os seus problemas, sanar todos os seus conflitos ali existenciais. Inclusive isso o coloca numa condição humilhante, porque quando ele soube que o Julião Tavares a levaria para o teatro e isso custava muito dinheiro e tudo mais, ele pega dinheiro da sua própria empregada. Então, assim, ele começa a se afundar numa história de dívidas muito grande, sempre no sentido de tentar se igualar a essa questão social, né, que o Julião Tavares apresenta, para ver se de alguma maneira ele desperta, né, o sentimento, ou ainda para ver se ele consegue se sentir menos pequeno mesmo, né, se é que a gente pode falar isso, do que o que ele está sentindo em relação justamente ao Julião Tavares. Então a gente vai perceber o porquê da importância dessa obra, né, porque às vezes você pode estar pensando assim, nossa, mas não está fazendo o menor sentido na minha cabeça do porquê que essa obra é importante e do porquê que ela é cobrada. Porque se você parar para pensar, essencialmente, nós estamos falando basicamente do mesmo comportamento de sempre, né, do ser humano. O fato de que as relações pessoais e sociais estão todas pautadas sempre na questão do status social, que é obtido principalmente a partir da condição financeira superior. Então, o fato de você poder se comparar com o outro
e nessa comparação for inferiorizado, isso vai fazer com que o conflito de classes seja aparente. E é sobre isso que a gente precisa discutir então, porque é essa sensação de estar à margem é que faz com que as pessoas reajam, que é exatamente o que acontece aí com o nosso protagonista. Então, num primeiro momento, a gente jamais imaginaria que essa condição, então, de inferioridade culminasse nesse ato extremo, que é o ato do assassinato. Mas ao longo, então, da narrativa, né, justamente do que eu falei, da jornada dele, a gente vai entendendo o quanto essa situação é angustiante para ele. Não por acaso que a obra realmente é intitulada dessa maneira, né? Justamente porque toda a trajetória contribuiu para esse ápice, então, para esse momento máximo aí de transformação dele, que é quando ele comete o assassinato. E isso de maneira que, de novo, com a intenção de fazer com que esse tormento fosse minimizado, mas aí ele vai descobrir após o assassinato que na verdade ele passa a ser mais aterrorizado ainda, tão aterrorizado assim que ele acaba ficando doente, que ele acaba ficando delirante por 30 dias, né? Então a gente vai perceber que todas essas histórias que trazem pra gente a questão da culpa fazem com que a pessoa se transforme, fazem com que os personagens se transformem. E isso é muito típico, inclusive, de novo, do realismo, da proposta realista. Tanto do realismo aqui no Brasil com Machado de Assis, quanto o realismo lá em Portugal com essa de Queiroz. Então, para quem já leu, né, alguma obra de um ou de outro, vai lembrar justamente disso, né? É justamente o fato de olhar para trás e descobrir o quanto as atitudes foram erradas e podem ter sido mal pensadas e mal concebidas, e isso faz com que esse sentimento de culpa seja aflorado, e é a culpa que faz então com que esses personagens passem por grandes transformações e passem aí por esse momento de terror mesmo, psicológico, né? Então a gente vai ver que o Luiz da Silva é um homem psicologicamente perturbado, e essa perturbação que suscita a escrita. De novo, é por isso que a gente tem que olhar então a narrativa dos fatos com uma certa desconfiança, porque é uma pessoa que já está alterada, não estava na sua condição normal e está narrando tudo a partir da sua própria perspectiva. A gente não tem como saber se de fato aquelas coisas todas que ele narrou aconteceram como ele narrou, né? Então, o que poderia ser cobrado de vocês nas provas todas, principalmente a respeito, nas provas todas, não, mentira, na prova da FUVEST, principalmente a respeito dessa questão expressionista, né? Dessa distorção, então, do quanto o nosso ambiente externo nos afeta psicologicamente, internamente falando, e como que isso vai fazer com que a gente tome, então, as nossas atitudes, as nossas ações que afetam os nossos relacionamentos sociais e pessoais. Então, essa proposta expressionista, que é, inclusive, uma proposta de vanguarda, né? Ela é anterior ao modernismo, ela é bastante importante dentro desse contexto. Outro aspecto que poderia ser observado é essa aproximação, então, da proposta realista, dos romances realistas e principalmente dessa proximidade com a narrativa machadiana. E por último, a questão naturalista. O fato da gente observar, então, que alguns vieses naturalistas estão presentes na obra, como, por exemplo, o determinismo, né? Então, o meio em que o personagem vive é muito determinante para as ações, né, todas dele. O fato, então, dele se sentir pressionado socialmente a partir desse conflito mencionado, o fato dele não ser considerado pobre, tão pobre pelas pessoas com as quais ele convive ali no ambiente em que ele mora, no seu ambiente mais restrito, que é a sua casa, e num ambiente maior, que é Maceió, né, de uma forma geral, ele não tem nada, né, então ele se sente muito pressionado, por isso que ele toma todas as atitudes que ele toma, inclusive a atitude do endividamento, né,
E o segundo aspecto importante é a questão do zoomorfismo, que é frequente também na obra. O fato da gente ter essa associação, então, do ser humano com animais. E animais que não sejam muito valorizados, né? Como, por exemplo, o rato, como, por exemplo, a própria cobra. A gente tem essas relações, então, a descrição que ele faz da própria Marina, né? O tempo todo é uma descrição, inclusive, de cobra num determinado momento, como se ela estivesse se enroscando, seduzindo, né? Ela tem sempre essa questão. E o fato dele considerar a Marina, inclusive, inferior a ele, intelectualmente falando, porque ela ela gosta muito de uma literatura mais barata, mais frívola, que também era super comum para a época, que é o que a gente pode aí comparar com as nossas telenovelas. Se bem que hoje, né, na atualidade, as telenovelas nem são tão sucesso assim, mas aquilo que a gente assiste de bobeira mesmo, né, no serviço de streaming, as séries todas que são mais bobinhas, que não tem tanta história, que é só para entretenimento mesmo, é exatamente a literatura da qual a Marina gosta. E ele se coloca, né, ele se arvora nessa condição de crítico literário, sendo que ele próprio sobrevive às custas, então, da venda de artigos, né, para o jornal. Então, o que a gente vai perceber? Justamente que é uma crítica também do próprio Graciliano Ramos a essa questão comercial que foi associada à literatura de uma forma geral. E por que isso tem que ocorrer? Justamente porque a gente sabe que a literatura não tinha um lugar de importância dentro da sociedade. Não tinha não tem, né? Até hoje. Então a gente vai perceber essa crítica aí bem interessante do Graciliano em relação à sua própria obra. Nesse sentido, a gente vai observar o uso da metalinguagem, né? Porque ele vai escrever sobre o que é escrever a partir do próprio livro. Então é uma função interessante também que a gente observa e que pode aparecer também em alguma questão, tá? Vou deixar aqui no box de informações, então, os nomes dos personagens, as funções deles, então, dentro da narrativa, né? E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem seus comentários aqui, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque nos próximos dias nós teremos as demais obras, todas listadinhas aqui, que são cobradas, tanto pela FUVEST 2021 quanto pela Unicamp 2021. Nós temos já algumas obras aqui, vou deixar também listado aqui no box de informações, e para as demais, aguardem os próximos vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam comigo aqui nos próximos vídeos. Um beijo para todo mundo, bons estudos, tchau, tchau!